Funcionou de manhã, não pode deixar de falhar agora, né? Oi. Eita glória. Aleluia. Graças a Deus. Vocês estão felizes realmente, irmãos? Digam glória a Deus. Depois de um feriadão, né? Feriadão prolongado. Quem tem dinheiro foi para Figueiredo, quem não tem ficou em casa, né? Glória a Deus. Mas Deus é bom. E a palavra do Senhor diz que a sua misericórdia dura para sempre, amém? Glória a Deus. Quero saudar bem-vindo aqui o Fred Filho, né? Quantos conhecem Fred Filho, digam glória a Deus. Fred Filho, na próxima ele vem para vereador, né? Ele é filho do pastor Frederico, né? Pastor querido, amigo ali da IADAM, área 71. E filho da nossa saudosa pastora Calícia, né? Nós oramos muito aqui por ela, filho, mas o Senhor quis curá-la para ele, né? Amém? Então, se o Senhor curou-a para ele, ele a levou, mas a gente sabe que Deus tem os seus propósitos, amém? Seja bem-vindo, Deus te abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus. Irmãos queridos, nós estamos passando por lutas, por dificuldades. Essa pandemia tem trazido dores, tem trazido perdas para muitos de nós. Talvez você não tenha na sua família, não tenha tido uma perda de um ente querido, mas você conhece alguém, um vizinho seu, que perdeu um ente querido por causa dessa doença terrível. E na vida, todos nós passamos por lutas, por tribulações, por dificuldades. Quem aqui nunca sofreu? Quem aqui nunca passou por problema, por dificuldade? E por que que aqueles que servem a Deus às vezes passam por esse tipo de luta, por esse tipo de dificuldade? É a pergunta que sempre vem para nós. Sempre nós, quando estamos passando pelo momento de luta, de dificuldade, nós começamos a perguntar para Deus: Senhor, por quê? Por que que eu passo por isso? Por que que eu passo por essas situações adversas? Se eu sou teu servo, se eu venho à igreja, se eu procuro fazer as coisas de acordo como o Senhor tem mandado que se faça, mas a gente vê que sempre a gente tem passado por isso. E você, irmãos, não é alguém isolado, não é só você que passa por isso. Grandes homens de Deus, a Bíblia fala de que eles passaram também por momentos de luta, porque eles passaram também por momentos de provações. E a Bíblia está cheia de grandes homens de Deus que nos dão exemplo. E nós vamos ler hoje um salmo de um grande salmista, que talvez você já tenha lido o salmo dele e você não tenha nem parado para perceber que esse salmo tenha sido desse grande homem de Deus, que no momento em que ele estava passando uma crise existencial, um momento em que ele estava olhando as situações pela qual ele estava passando, ele começou a perguntar a Deus: por que, Senhor? Por que que aquelas pessoas que não te servem, que não andam nos teus caminhos, que não fazem de acordo com o que está escrito na tua palavra, estão vivendo bem, e eu, que estou procurando andar nos teus caminhos, tenho passado por luta e por dificuldade? Quero te convidar para que você abra a sua Bíblia no livro de Salmo, o Salmo de número 73. Vamos ler os versos de 1 a 14. Aleluia. Queremos mandar um abraço para você que está em casa, você que ainda não pode vir à igreja, você que está assistindo esse culto pelo YouTube. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a tua família nessa noite, que essa palavra
venha abençoar a tua família também, em nome de Jesus. Amém, queridos? Todos acharam? Livro de Salmo, capítulo 70, Salmo de número 73, do verso 1 ao verso 14. Então vamos ver o grande homem de Deus, o grande salmista Asaf, perguntando para Deus: por que tanta luta, por que tanta dificuldade? E ele começa, no verso 1, ele diz: na verdade, Deus é bom para com o povo de Israel, Ele é bom para aqueles que têm um coração puro. E aí ele começa no verso 2 dizendo: porém, quando eu vi que tudo ia bem para os orgulhosos e os maus, quase perdi a confiança em Deus. Veja, irmãos, quem está dizendo aqui não é qualquer pessoa, não é uma simples pessoa que está, contendendo com Deus e dizendo: Deus, eu tenho visto que os maus estão se dando bem. Mas esse é o grande salmista Asaf, que escreveu vários salmos, e que está dizendo ao Senhor: Senhor, como isso é possível? Por que isso acontece? Veja só: porém, quando vi que tudo ia bem para os orgulhosos e os maus, quase perdi a confiança em Deus, porque fiquei com inveja deles. Diga misericórdia. Os maus não sofrem, ele continua dizendo, os maus não sofrem, eles são fortes e cheios de saúde, eles não sofrem como os outros sofrem, não têm as aflições que os outros têm, por isso usam o orgulho como se fosse um colar e a violência como uma capa. O coração deles está cheio de maldade, e a mente deles só vive fazendo planos perversos. Eles gostam de caçoar e só falam de coisas más. São orgulhosos e fazem planos para explorar os outros. Você conhece gente assim? Meu Deus. Falam mal de Deus que está no céu e com orgulho dão ordem às pessoas aqui na terra. Assim, o povo de Deus vai atrás deles e crê no que eles dizem. Eles afirmam: Deus não vai saber disso. O Altíssimo não descobrirá nada. Os maus são assim, eles têm muito e ficam cada vez mais ricos. Você tem um vizinho assim, irmão, que está enricando? Parece que não adiantou nada eu me conservar puro e ter as mãos limpas do pecado. Veja o que Asaf está falando com Deus: Deus, parece que não adiantou nada eu me conservar puro e ter as mãos limpas do pecado, pois tu, ó Deus, me tens feito sofrer o dia inteiro, e todas as manhãs me castigas. Amém? Vamos orar depois de um salmo desse, né? Vamos pedir graça do Senhor. Senhor, está aqui a tua palavra, Senhor, e a tua palavra é viva, é eficaz, ela chega onde nós não podemos chegar, no coração, na alma, no espírito das pessoas, Senhor. Que essa palavra que chegou ao meu coração, Senhor, que me fez, Senhor, pensar, que me fez refletir, Senhor, nessas situações, possa também, Senhor, tocar o coração do teu povo e fazê-los entender a tua boa, perfeita e agradável vontade, Senhor. Usa, Senhor, a tua palavra para ministrar o coração dos nossos irmãos, Senhor. Em nome de Jesus, eu te agradeço hoje e sempre, amém e amém. Talvez você tenha parado para pensar, talvez você tenha falado exatamente como Asaf falou, em alguns momentos da sua vida. Eu duvido que nenhum de vocês tenha parado em um momento de aflição, de luta, de tribulação, em que você olhava para todo canto e não tinha saída. Eu duvido que você não tenha pelo menos pensado em um momento em dizer: Deus, por que eu estou passando isso? Se eu tenho me tornado fiel diante dos teus caminhos, se eu tenho procurado fazer a tua vontade. Cada um de nós, com certeza, já se pegou em um momento de nossa vida falando assim, dizendo assim para o Senhor: por que, Senhor? Por que isso tem acontecido comigo? Por que, Senhor?
que isso tem acontecido comigo? Por que que eu tenho enfrentado pobreza, enfermidades e provações, enquanto muitos que blasfemam do teu nome, Senhor, parecem viver uma vida folgada? Parece que eles estão o tempo todo tranquilos e favoráveis, né, Peter? Parece que eles nunca têm enfermidade. Parece que eles estão cercados de glória e majestade o tempo todo. Irmãos queridos, esse não é um problema muito simples, nem fácil de se pensar. Porque Deus tem os seus propósitos. Entenda, Deus é Deus. E tem coisas que só vamos saber porque que Deus fez quando chegarmos lá. Amém, irmãos? Se você tem algum problema quanto o que Deus está fazendo, ou está deixando de fazer, guarde as suas perguntas para Ele. Quando você chegar lá em cima, tenha uma conversa ao pé do ouvido com Deus e diga: Deus, por quê? E quando eu estava lá, eu passei por lutas e por dificuldades, mas nesta noite eu espero que essa palavra venha te trazer, sabe, esclarecimento, que você venha entender que realmente Deus tem os seus propósitos e que no final, para nós, sempre vai dar tudo certo. Amém, irmãos? Quantos podem glorificar o Senhor por isso? Aleluia. Então, irmãos, o sofrimento daqueles que servem a Deus é um dos temas mais complexos da Bíblia, e nós precisamos fazer algumas reflexões quanto a isso, e é isso que nós vamos fazer nesta noite. Mas primeiro deixa eu te falar algo muito especial que alguém escreveu uma certa vez. Não é minha autoria, mas eu li isso aqui e achei muito importante para nós. Certa vez alguém escreveu: a vida é a professora mais implacável, porque primeiro ela dá a prova e depois ela dá a lição. Amém? Tem algum professor aí? Levante a mão. Tem professor aqui, você não quer se manifestar, porque, né, antigamente os professores ganhavam um pouco, não é mais assim, tá, irmãos? Agora os professores estão ganhando bem, glória a Deus. Então entenda, a palavra diz assim: a vida é a professora mais implacável, porque primeiro ela dá a prova e depois ela dá a lição. E um grande homem de Deus, alguém que escreveu coisas que trouxeram ânimo para o povo de Deus, que abençoou muita gente na sua caminhada cristã, C.S. Lewis escreveu uma vez e disse que Deus sussurra nos nossos prazeres. Deus sussurra quando nós estamos em alegria, mas Ele grita nas nossas dores. Quando você está passando por dores, Deus não está alheio, Deus está vendo, Deus está percebendo a tua luta, a tua dor. Entenda, irmãos, e no momento certo, Ele vai se levantar com poder e autoridade para te libertar dessa luta. Se você crer, se expresse ao Senhor em nome de Jesus. Mas é inevitável a realidade do sofrimento do justo. Todos nós, irmãos, vamos passar por sofrimento. Talvez aqueles mais novos não tenham passado ainda por luta e por sofrimento quanto nós que já temos mais de 20 anos. Eu me enquadro nessa idade, mais de 20 anos, né? Mas aqueles jovens ainda que não passaram por luta, por dificuldade, eu tenho uma triste notícia para dar para vocês. Vocês vão sofrer também. Amém? Glória a Deus. Entenda, irmãos, é claro que ninguém quer sofrer, é claro que ninguém quer passar por luta e por dificuldade, mas Asaf, o grande homem de Deus, o grande escritor de salmos também, Asaf foi separado para o louvor e adoração no meio da congregação. No tempo de Davi, ele era um grande homem escolhido para estar ali adorando ao Senhor no templo. E Asaf tinha uma comunhão com Deus, sim ou não, irmãos? Ele tinha que ter comunhão com Deus, senão não teria sido escolhido para estar ministrando louvor no templo, na casa de Deus. Mas esse mesmo homem, ao ver a prosperidade dos ímpios e sentir na carne a dor das provações, ele abriu o seu coração para Deus.
Ele abriu o seu coração para Deus e disse: com efeito, eu tenho inutilmente conservado o meu coração puro, e tenho lavado as minhas mãos na inocência, mas eu continuo sendo afligido, e a cada manhã eu tenho sido castigado por tudo que eu estou vendo. Sabe, irmãos, é a luta que nós vamos passar aqui, é a dificuldade que nós vamos passar aqui, mas o Senhor vai nos abrir o coração, vai nos abrir o entendimento, por que nós passamos isso. E no versículo 10 do Salmo 74, Asaf diz ainda: até quando, ó Deus, os adversários nos afrontarão? Entenda, irmãos, sofrimento e luta e afronta não é só para grandes homens de Deus. Todos nós vamos passar por isso, mas o Senhor é conosco. Amém, irmãos? Quantos creem que o Senhor é na tua vida, diga glória a Deus. Então, mantenha o seu coração, irmãos, sabe, na dispensação do Senhor. Mantenha o seu coração sadio, protegido, para que você não venha a sofrer decepções e queira contender com Deus a ponto de se desviar. Asaf disse: olha, quase eu saio dos caminhos do Senhor, porque eu comecei a ver as pessoas que praticam mal prosperando, vivendo bem, e eu que estava no templo servindo ao Senhor, passando por luta e por dificuldade. Guarda o teu coração, irmãos, aleluia. O apóstolo Paulo, o grande homem de Deus, o bandeirante da fé, aquele que implantou várias igrejas, se o evangelho chegou até nós, é porque Paulo teve coragem de dar continuidade e trazer o evangelho até nós. Paulo, no livro de 2 Timóteo, capítulo 3, verso 12, ele chega a dizer que todos aqueles que querem viver uma vida separada para Deus, serão perseguidos, passarão por lutas, passarão por provações. E como Paulo foi perseguido, e como Paulo passou por lutas e por tribulações, a ponto de no final morrer decapitado por causa do evangelho. Entenda, querido, a vida cristã não será sempre um mar de rosas. A vida cristã não é um parque de diversões, onde você chega aqui e você entra feliz e sai jubilando, saltitante. Não, a vida cristã é uma vida de luta, de dificuldade, porque diz a palavra que nós estamos lutando contra as hostes do mal, nós estamos lutando para ter uma vida separada para Deus, e o inimigo vai tentar de todas as formas, de todas as maneiras, nos tirar do caminho do Senhor. Ele não quer que nós façamos o bem, Ele não quer que nós andemos na presença do Senhor. Então as lutas vão ser todos os dias. A luta vai ser ao você acordar, ao você deitar. Você tem que ter o teu coração separado, guardado, para que isso não venha te entristecer. Amém, queridos? Irmãos, entenda, por nós sermos cristãos, nós não seremos colocados em uma redoma de vidro, porque você foi alcançado pelo evangelho de Cristo Jesus. Isso não te dá o direito, não quer dizer que você vai ser colocado numa redoma de vidro e dizer: a partir de agora, você, Erlon, nunca mais vai sofrer. Eu vou te colocar debaixo dessa redoma de vidro. Nenhuma luta, nenhuma aflição, nenhuma tentação, nenhum desgaste vai acontecer na tua vida. Esse evangelho não é evangelho verdadeiro. A palavra do Senhor diz que no mundo nós teríamos aflições, luta, dificuldade, sim ou não, irmãos? Mas Ele diz: tem de bom ânimo, eu venci o mundo, aleluia. Eu venci o mundo, aleluia. Nós passaremos por lutas, por dificuldades, por situações difíceis. Agora, irmãos, nós estamos vivendo em um mundo, em um tempo em que as pessoas não aceitam mais esse evangelho. As pessoas não querem mais viver o evangelho puro, verdadeiro, porque não querem mais aceitar passar por lutas, não querem aceitar passar por tribulações, por adversidades,
louvado seja o nome do Senhor, sabe? Tem gente que fica louco da vida, briga com Deus, contenda com Deus, quando ele está passando por uma luta, por uma dificuldade. E infelizmente, existem igrejas e muitos líderes que digam: não aceite viver uma vida de derrota, não aceite viver uma vida de luta. Você agora é o queridinho do papai, você é uma raridade, aleluia. Irmãos, nós não somos nada, nós somos pó e cinza, nós estamos aqui pela infinita misericórdia de Deus, aleluia. Se nós levantamos toda manhã porque o Senhor permite, nós não temos poder, nós não temos autoridade, mas a graça do Senhor tem sido grande sobre a nossa vida. Se você crê assim, diga glória a Deus, aleluia. Tem muitos que incentivam seus membros a se revoltarem com a situação. O que dizer de Paulo, o que dizer dos outros grandes homens de Deus, que passaram por lutas, que passaram por afrontas, por causa do Evangelho? Aleluia. Essa não é uma boa pregação para se ouvir, não é verdade, irmãos? Essa não é uma boa pregação para um domingo, mas é preciso que você entenda, é preciso que você se conscientize de que as lutas virão, mas a vitória virá sobre a tua vida também, porque o Senhor garante a vitória sobre a tua vida. Se você crê assim, se expresse de alguma forma, glorifique ao Senhor. Aleluia. E o que as tensões, irmãos, do sofrimento do justo podem produzir para nós? O que isso pode produzir para nós? Aleluia. 73, Salmo 73, o verso 1 a 12, você vai ver ele falando, ele contendendo com Deus. E a grande pergunta que não quer calar é que sempre fazemos: se Deus é bom, porque há tanto mal no mundo? Se Deus é bom, porque há tanto mal no mundo? Se Ele realmente nos ama, por que nós sofremos? Quem já fez essa pergunta no seu coração, no seu espírito, não responda para mim, responda para você. Se Jesus Cristo levou sobre si todos os nossos pecados, todas as nossas dores e todas as nossas enfermidades, por que ainda sofremos com enfermidades ainda? Por que esse coronavírus do inferno vem nos afligir? Por que isso acontece? Se a palavra do Senhor diz que Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades, se nós somos filhos do Rei e herdeiros com Cristo, porque ainda enfrentamos privações financeiras? Por que tem muitos homens de Deus que as suas empresas estão fechando? Porque a crise financeira alcançou a empresa dele também. Se ele é um homem de Deus, por que isso acontece? Não é simples conjugar o amor de Deus, irmãos. Não é simples conjugar o amor de Deus com o sofrimento do justo. Não é simples. E se você não tiver cuidado, e se você não estiver andando com Deus, segurando na mão dele, talvez aconteça com você o que aconteceu com Asaf. Talvez você queira pular do barco, talvez você queira sair da presença de Deus e dizer: esse negócio de evangelho não é para mim, esse negócio de ser crente não é para mim, esse negócio de servir a Deus não é para mim, porque antes, quando eu vivia fazendo a minha vontade, quando eu fazia aquilo que eu queria, aquilo que me dava na telha, eu não vivia por aflições, o meu bolso vivia cheio de dinheiro, as minhas contas estavam sendo pagas. E agora que eu estou servindo a Deus, por que eu passo por isso? Aleluia. Não é simples entender isso, irmão. Aleluia. No livro de João, capítulo 11, verso 37, está escrito assim: será que ele, que abriu os olhos do cego, não podia fazer com que Lázaro não morresse? Alguém fez essa pergunta. Poxa, se Jesus conseguiu dar vista ao cego, por que ele deixou o seu grande amigo morrer? O seu grande amigo Lázaro morreu. Por que os amigos de Jesus morrem, irmãos? Nessa pandemia nós vimos tantos homens de Deus e mulheres de Deus sendo levados por Deus.
Quantos pastores, amigos nossos, perderam a vida, ceifaram a vida dele? Essa Covid levou muita gente. Por que isso aconteceu? Não eram homens e mulheres de Deus. Aleluia. Entenda, irmãos, a chuva cai sobre os bons e os maus. Aleluia. A Bíblia diz que no mundo nós teríamos aflições. Aleluia. Mas disse também que nós venceríamos o mundo com Cristo. Amém, irmãos? Quantos podem glorificar o Senhor, digam glória a Deus. É muito fácil nós compreendermos a razão pela qual os maus colherem os frutos da sua semeadura maldita. É muito fácil você olhar e ver um bêbado jogado na rua, e amanhã você vê-lo morto, sabe, no necrotério. Você diz: é simples, a vida dele era o que ia acontecer, estava contado, estava escrito nas estrelas o que ia acontecer com ele, porque ele vivia uma vida desgarrada, porque ele vivia uma vida, sabe, totalmente alheia à vontade de Deus. Nós queremos entender assim, para nós é mais fácil do que entender por que o justo passa por luta. Como explicar o sofrimento daqueles que não vivem fazendo as coisas que o diabo quer que faça? Como explicar por que aqueles que servem a Deus, aqueles que são separados, que vivem uma vida, sabe, na presença do Senhor, têm passado por luta, por dificuldade? Não é difícil, irmão, de entender? Como explicar que Jó, sendo o melhor homem do seu tempo, um homem que o Senhor Deus deu testemunho dele para o próprio Satanás, o Senhor Deus disse para Satanás: você tem visto o meu servo Jó, homem bom e fiel, e que se desvia do mal? Mas esse homem bom e fiel, servo do Senhor, a qual Deus deu testemunho para ele ao diabo, esse homem perdeu tudo que tinha, perdeu os filhos, perdeu as suas fazendas, perdeu, sabe, as suas finanças, quase perde o seu casamento. Por que isso aconteceu, irmãos? Como entender que Paulo, o maior de todos os apóstolos, enfrentou prisões, cadeias, açoites, e passou o final dos seus dias numa masmorra romana, antes de ir para a guilhotina para ser decapitado? Por que isso acontece com os homens bons, com os homens de Deus? E aí você começa a pensar: será que vale a pena servir a Deus? Será que isso é um bom negócio realmente? Será que eu não estou num barco furado? Será que eu não entrei de gaiato no navio? Aleluia. Como entender, irmãos, que João Batista, o precursor do Messias, o precursor de Jesus Cristo, a voz que clamava no deserto, o maior homem segundo o próprio Jesus, Jesus disse: não haverá homem maior do que João Batista. Nunca houve e não haverá na face da terra um homem maior do que João Batista. Mas esse homem foi humilhantemente decapitado por ordem de um rei bêbado. Aleluia. Como entender isso, irmãos? Porque isso acontece para os homens bons, para aqueles que servem a Deus. Irmãos, o sofrimento do justo ainda, sabe, nos causa revolta. Nós ficamos revoltados com o que tem acontecido, sabe, isso nos causa revolta ver um crente fiel ao Senhor sofrendo de uma enfermidade grave. Talvez você tenha na sua família uma pessoa boa, fiel ao Senhor, que anda nos caminhos do Senhor, mas que sofre de uma enfermidade gravíssima, e que nem os médicos ainda, nenhum deles conseguiram um remédio que possa suavizar, que possa dar, sabe, uma solução para esse problema. Por que isso acontece? Ainda nós ficamos atribulados ao ver os servos de Deus privados do fruto da terra, enquanto os ímpios, sabe, que blasfemam contra Deus, têm sempre o melhor na sua casa. Talvez você tenha olhado para a garagem do seu vizinho, aquele que você sabe que
não anda muito certo nos caminhos do Senhor, mas ele está lá com o carrão do ano, e você continua andando de busão para ir para o trabalho, para ir para o centro, você continua ainda andando de Uber, e às vezes você chama o Uber, chega aquele ônibus todo cacarento, quebrado, e você às vezes você quer cancelar, não cancela não, irmão. É o ganha-pão desse homem, ele está lutando pela sobrevivência. Tenha misericórdia dele, ore para que o Senhor possa dar condições para que ele troque por um carro melhor, amém, irmãos? Glória a Deus, tenha misericórdia, aleluia. Tudo isso acontece, irmãos, sim ou não? Tudo isso nós temos visto acontecer. Pessoas que você conhecia, que andava totalmente desgarrado da vontade do Senhor, mas que hoje tem uma casa da Ponta Negra, e você continua lutando, pagando aluguel. Mas Senhor, eu tenho sido bom, eu tenho cuidado da minha família, eu tenho andado nos teus caminhos, eu tenho sido dizimista e ofertante na tua casa. Por que isso acontece? Entenda no seu coração, no seu espírito uma coisa muito importante: a nossa vida não se limita ao que acontece do lado de cada sepultura, amém? Quantos aqui acreditam que são salvos pelo amor de Cristo Jesus na cruz do Calvário? Meu Deus, você que não levantou a mão, você precisa vir pro de cara na palavra, irmão. O que você faz na igreja, se você ainda não acredita na sua salvação? O que você faz em uma igreja, se você não crê ainda que você foi salvo pela graça? É porque tem gente que acha que vai dormir salvo e no outro dia já não está mais salvo. É porque você não conheceu ainda a salvação eterna de Cristo Jesus, e você precisa conhecer, porque no dia que Cristo te salvou, Ele salvou para a eternidade. Nunca mais você vai morrer, aleluia, porque você ganhou uma vida eterna, aleluia. Entenda no seu coração, no seu espírito, a salvação de Cristo Jesus na cruz do Calvário foi só uma vez. Nós não precisamos de mais Jesus Cristo vindo todos os dias para morrer na cruz do Calvário por alguém que fez algo errado. Você precisa entender que Cristo te salvou de uma só vez, aleluia. O plano salvífico do Senhor para mim e para a tua vida foi um plano acertado, não teve erros, não tem remendos, aleluia. Só uma salvação que existe. Quantos creem assim, digam glória a Deus. O que eu quero que você entenda, irmãos, que a nossa vida, a vida daquele que serve ao Senhor, daquele que tem a certeza da sua salvação, é de que a nossa vida, ela não vai terminar aqui. A nossa vida é eterna, amém, irmãos? Eu quando morrer, a minha vida vai continuar na eternidade, aleluia. Quem quiser ficar morto aqui que fique, mas eu vou para a eternidade com Cristo, viver eternamente. Então, irmãos, há ainda uma eternidade pela frente. Depois que nós morremos, há uma eternidade pela frente. E naquele grande dia, no dia do tribunal de Cristo, Cristo vai julgar os bons e os maus. Aí a história vai mudar, aleluia. Diga comigo, aí a história vai mudar. Diga forte, aí a história vai mudar. Naquele grande dia, no dia do tribunal de Cristo, Cristo vai julgar os bons e os maus, e aqueles que andavam em caminhos desgarrados, aqueles que não quiseram fazer a vontade de Cristo, aqueles que andavam fazendo a sua própria vontade, a vontade do diabo, vão sofrer as consequências da sua desobediência. E eu e você que andamos nos caminhos do Senhor, que sofremos aqui, que lutamos para que nós possamos andar uma vida separada para Cristo, vamos receber uma vida eterna nos céus. Ah, você não creu, irmão? Era para você pular dessa cadeira e dar um murro nesse forro, porque eu estou dizendo para você que quando você morrer, você não vai morrer, você vai ter uma vida eterna com Cristo Jesus.
Aleluia. Cristo disse que separou um lugar para nós. Amém? Quantos ainda creem que há um lugar para você no céu? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Essa é a grande diferença, irmãos. Tudo que acontece aqui, naquele grande dia do tribunal de Cristo, vai haver um julgamento. E Deus vai julgar os bons e os maus. Aleluia. Qual lado você quer ficar? Do lado dos bons ou do lado dos maus? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Os sofrimentos do tempo presente, irmãos, eles não podem se comparar com as glórias por vir a serem reveladas em nós. No livro de Romanos, quantos aqui já leram o livro de Romanos? Quantos já leram? Se você ler o livro de Romanos, você vai ter a certeza da sua salvação. Porque o livro de Romanos ensina claramente como é o plano da salvação de Cristo. Se você ler o livro de Romanos, nunca mais você vai ter dúvida da tua salvação. Procure ler esse livro, irmãos. Aleluia. Sabe, Romanos 8:18 diz assim: os sofrimentos do tempo presente não são para comparar com as glórias por vir a serem reveladas em nós. O que isso quer dizer, irmãos? Que tudo isso que você está passando aqui, que todas as lutas que você passou, que todas as aflições, que todas as injúrias que você passou, todas as vezes que alguém apontou o dedo para você dizendo você é trouxa, você é um otário, você está vivendo uma vida besta, você devia viver a sua vida, você devia desfrutar da vida aqui na terra, mas não, você está todo domingo naquela igreja, você está evangelizando, você está dando dinheiro para o pastor, você está enchendo aquela igreja de dinheiro, você não está preocupado com a tua vida. Tudo isso, irmãos, naquele grande dia você vai receber a recompensa por tudo o que você tem feito em prol do reino de Deus. Amém? E a palavra do Senhor diz que Jesus jamais prometeu uma vida de tranquilidade para nós. Ele disse: a vida vai ser dura para vocês, a vida vai ser luta para vocês. Lembra quando o Senhor encontrou com Saulo, com Paulo na estrada de Damasco, e ele mandou Ananias visitá-lo. Paulo já estava convertido, porque quando nós encontramos com Cristo, tem que haver uma mudança na nossa vida, algo tem que transformar em nós, algo tem que ter mudança em nós. E quando isso aconteceu com Paulo, aleluia, Paulo foi levado àquele lugar e ele estava orando durante 3 dias. Ananias chegou com ele e disse: Paulo, o Senhor Jesus, aquele que encontrou com você na estrada de Damasco, mandou que eu viesse aqui, aleluia. E ainda mais o Senhor disse: manda um recado para ele, ele vai ver o quanto ele vai sofrer por causa do meu evangelho. Você quer vida boa, irmão? Então não sirva a Cristo, porque vida boa aqui na terra é para aqueles que não estão nem aí em servir a Cristo. Mas se você quer um compromisso com Cristo, você vai passar por luta, você vai passar por dificuldade, você vai ser afrontado, alguém vai apontar o dedo na tua cara dizendo que você é um trouxa, que você não tem uma vida, que você vegeta. Mas naquele grande dia nós vamos ver a grande diferença. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Entenda uma coisa, irmãos, nós passamos por lutas, por dificuldades aqui nessa terra. O Senhor nos dá poder para não para nós escaparmos do sofrimento, não. O Senhor nos empodera não para que nós fujamos do sofrimento, para que não haja sofrimento em nós, não. O Senhor desce poder sobre a mim e sobre a tua vida, para que nós possamos enfrentar a luta e vencê-la em nome de Jesus. Amém? Eu acho que você não entendeu. O Senhor Jesus desce poder sobre a mim e sobre a tua vida, não é para evitar que você entre na luta, não é para evitar que você passe sofrimento, mas o poder que Ele desce sobre a mim e sobre a sua vida é para que nós possamos enfrentar a luta e a dificuldade, mas que nós tenhamos vitória em nome do Senhor Jesus. É para isso que o Senhor desce poder sobre a nossa vida. Aleluia. Ser cristão, irmãos,
não é receber uma apólice de seguro contra as tempestades da vida, não é receber uma apólice de seguro de que você nunca mais vai sofrer. Isso não é ser cristão. Ser cristão é você caminhar debaixo de uma palavra, é você seguir a vontade de Cristo, mesmo que isso venha te causar dor, venha te causar perda. Você deixe de viver muita coisa que as pessoas querem viver aqui nessa vida, porque você sabe que a tua salvação é eterna e que você não vai ficar nesse mundo. O Senhor tem algo melhor para você. Quantos creem assim, digam glória a Deus. Entenda uma coisa, querido irmão, entenda uma coisa: aqueles que constroem a sua casa sobre a rocha, eles enfrentam as mesmas circunstâncias, as mesmas tempestades daqueles que constroem a sua casa sobre a areia. Sim ou não, irmãos? A chuva, o vento vem para o bom e para os maus. A mesma tempestade chega para as duas casas. Agora a diferença é essa: a casa construída sobre a areia desaba, sim ou não, irmãos? Ela não vai suportar a tempestade, ela não vai suportar os ventos fortes, mas a casa que foi construída sobre a rocha permanecerá de pé. Aleluia! A casa construída sobre a rocha permanecerá de pé, aleluia. Essa é a grande diferença, aleluia. Nós não temos apenas consolo e segurança no sofrimento aqui. O Senhor não nos consola dizendo: olha, a luta e o sofrimento vão passar aqui, mas também temos uma promessa segura de uma bem-aventurança no porvir. A nossa esperança é do que vai acontecer depois da nossa morte, depois da sepultura. Essa é a nossa esperança, aleluia. O apóstolo Paulo disse: se você esperar alguma coisa, se você pensa na vida somente nas coisas daqui, você está totalmente enganado. Deus tem algo melhor para você, tem preparado algo melhor para você. Quantos creem nisso, digam glória a Deus. Aleluia. Enquanto aqueles, irmãos, que não querem andar nos caminhos do Senhor, aqueles que se recusam a viver uma vida separada, vão acordar para uma condenação inevitável e eterna. Aqueles que andam no caminho do Senhor acordarão para uma vida eterna de alegria eterna na presença do Senhor. Essa é a grande diferença. Tem muita gente se dando bem aqui na terra, irmãos. Tem muita gente construindo fortunas. Tem muita gente vivendo uma vida de paz, de alegria. Você olha para ele e diz: esse camarada está bem na fita. Esse camarada está vivendo o melhor da terra aqui. Mas quando chegar no dia da conta que ele vai pagar com Cristo, no grande tribunal, será que ele vai viver uma vida eterna de paz ou de sofrimento? Cristo não engana ninguém, irmãos. Se você conhece o Evangelho, você vai entender: ou você vai viver uma vida eterna com Cristo, ou você vai viver uma vida eterna na perdição e no sofrimento. A nossa vida aqui, ela vai ter um final, mas aquele que conhece a Cristo, aquele que sabe da sua salvação, ele entende que ele vai continuar a sua vida eterna na glória com o Senhor. Amém? Quantos podem glorificar a Deus por isso? Os salvos, aleluia, que sofreram lutas, injúrias, decepções, acordarão para uma vida eterna, aleluia, de gozo inefável, aleluia. Você pode glorificar o Senhor por isso? Olha o que o apóstolo Paulo diz em Romanos 18: eu estou absolutamente convencido de que os nossos sofrimentos do presente não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada.
tudo isso que você está passando, toda luta, toda dificuldade, sabe, toda falta, sabe, de privação financeira, tudo aquilo que você tem querido obter aqui, que você não consegue, não pode se comparar com aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Amém? Entenda isso no seu coração, no seu espírito. Deus tem o melhor para você. Aleluia. E Paulo ainda diz em 2 Coríntios capítulo 4, verso 17, ele diz: pois as nossas aflições leves e passageiras estão produzindo para nós uma glória incomparável de valor eterno. Amém? Amém? O que você está passando, irmãos, é coisa pequena diante daquilo que Deus tem para você. As lutas que você está passando, as leves e passageiras aflições, a palavra está dizendo que elas são passageiras, elas vão passar, mas a vida eterna com Cristo é eterna, irmãos, não tem fim. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Você acha que você passou por luta? Você acha que você tem passado por dificuldades? Você acha que tem passado por tribulações? Deixa eu te dar aqui uma série de coisas que o apóstolo Paulo passou. Se você quiser, grave na sua Bíblia, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, do verso 24 ao verso 28, Paulo começou a dizer o que ele passou, e eu duvido que você tenha passado um terço de que Paulo passou, e você está aí churumingando, reclamando de Deus, dizendo: Deus, eu não aceito, Deus, isso não é para mim, isso não é vida de crente, isso não é vida de gente que anda nos caminhos do Senhor. Olha que Paulo disse que ele sofreu: recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites, aleluia. 3 vezes fui açoitado com varas, uma vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, uma noite e um dia passei no abismo, em viagens muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos dos da minha nação, em perigo dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigo entre os falsos irmãos. Misericórdia. Em trabalhos e fadiga, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez. Aleluia. Mas olha o que ele diz no verso 28: além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Paulo estava passando por tudo que você não passou. Quantos aqui sofreram 3 naufrágios, irmão? Levante a mão. Quantos receberam, quantos foram, passaram de barco aqui no rio Amazonas, aqui no Rio Negro, e tiveram 3 naufrágios que quase você morre? Levanta a mão, quem foi? Não tem, irmãos. Quantos de vocês receberam 40 açoites, e aqueles chicotes que davam em Paulo arrancava pedaços de sua pele? Quantos foram açoitados aqui? Hoje em dia a gente não pode mais nem dar uma palmada na mão do menino. Ninguém usa mais palmatória na escola, porque agora é proibido. E você reclamando da tua vida, irmão, e você fazendo biquinho para Jesus, dizendo: Jesus, eu não aceito isso. Leia a Bíblia, irmãos. Veja os sofrimentos que Paulo passou. Amém? Então, sabe, irmãos, a gente é muito, falho. A gente tem olhado muito para o nosso umbigo. Nós não temos parado para ler a Bíblia e ver que os grandes homens de Deus passaram por lutas, por aflições incomparáveis. Nós não podemos nem comparar o que nós temos passado diante do que esses homens de Deus, que a Bíblia registra, passaram. Aleluia. Aleluia. Fique de pé, irmãos, para parecer que já vai terminar. Amém. Entenda uma coisa, irmãos: a nossa recompensa não é aqui. Aleluia, entenda isso.
a nossa recompensa não é aqui. Quando Deus permite um sofrimento na sua vida, aleluia, e que Deus possa permitir isso na tua vida, esse sofrimento, é porque Ele tem um propósito positivo para você, amém? Quando Deus permite um sofrimento na tua vida, esse sofrimento tem que ser pedagógico. Você tem que aprender algo nesse sofrimento, algo tem que te ter ensinado por que você está sofrendo, por que você está passando por isso. Deus está te ensinando, Deus está querendo aumentar a tua fé, Deus está te querendo ter comunhão com Ele, porque a palavra do Senhor diz que quando nós nos sentimos fracos, aí que nós somos fortes. Porque, irmãos, é na hora da luta, é na hora da angústia que nós corremos aos pés do Senhor, é na hora da tribulação que nós corremos aos pés do Senhor, aleluia. Há um hino na harpa cristã, que eu e Calil cantávamos muito do outro lado do Rio Jordão, que diz assim: os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulações. Amém? Aleluia. As melhores cartas de Paulo escrevendo às igrejas, ele não escreveu num hotel 5 estrelas na beira de uma piscina. Paulo não estava, em um quarto com ar-condicionado, sendo servido com as melhores regalias do momento, não. Paulo estava preso em uma prisão fétida, suja, imunda, mas o amor que ele tinha, pelo amor de Deus que era derramado para a vida dele, eram cartas, que traziam alegria, que animavam as igrejas, que diziam: eu estou preso aqui, mas a minha alma e o meu espírito estão livres no Senhor Jesus. Aleluia. Irmãos, nós estamos caminhando para a casa do Pai, nós estamos caminhando para a cidade santa, Nova Jerusalém, onde Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima, aleluia, e onde com um corpo glorioso reinaremos com Cristo pelo século dos séculos, aleluia, aleluia. Tem muita gente preocupada porque está um pouco gordinho, está fora de forma, mas deixa eu te falar uma coisa: quando você entrar no céu, você não vai entrar com um corpo gorduroso, você vai entrar com um corpo glorioso, aleluia, aleluia. Deus vai te meter numa forma, irmão, e todos vamos ser iguais. Não vai ter ninguém mais gordo, nem ninguém mais magro. Não vai ter ninguém com defeito, nem ninguém são. Vai ser todo mundo igual. Aleluia. Essa é a nossa esperança. Reinaremos com Cristo pelo século dos séculos. Então o nosso sofrimento não será mais lembrado, pois as glórias que no céu nos encherão de uma alegria tão grande, irmãos, que não haverá mais espaço para nos lembrarmos da dor. Quando estivermos na glória com Cristo Jesus, não lembraremos mais que nós não tínhamos dinheiro para pagar as contas de energia. Não lembraremos mais que morávamos em casa alugada. Não lembraremos mais que passamos por enfermidade. Ei, você que está assistindo essa transmissão do YouTube, se você está enfermo, aleluia, e acha que não vai ser curado, você vai ser curado sim. Na eternidade não haverá mais enfermidade no teu corpo. Na eternidade não haverá mais luta, nem dor. Você vai viver uma vida eterna de alegria com Cristo Jesus. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Cabe a mim e a você, querido irmão, entendermos é que se Deus quiser nos tirar da luta, Ele nos dará graça para suportar. Amém? Você está passando por luta? Você está passando por luta? Quem está passando por luta como nós estamos passando? Todos os dias nós temos uma luta travada. Aleluia.
possamos entender que se Deus não quiser nos tirar da luta, Ele vai nos dar graça para que nós possamos suportar. Amém? O apóstolo Paulo diz a palavra que por 3 vezes ele orou ao Senhor para que Deus tirasse o espinho da carne que havia nele. Mas o Senhor disse para ele: Paulo, a minha graça te basta. Aleluia. E que você receba essa palavra no seu coração, no seu espírito nesta noite. Você está passando por luta, por dificuldade. Você está passando por enfermidade que está afligindo o teu corpo. Se você não for curado, o Senhor está dizendo para você: a minha graça te basta. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Levante a sua mão e diga comigo: Senhor. Diga bem alto para estremecer o inferno, para o diabo sair correndo com vergonha. Diga: Senhor, a tua graça me basta. A tua graça me basta. Aplauda o Senhor com alegria. Aleluia. Levante a sua mão, quero orar por você. Você que está passando por luta, por aflição. Você que como Asaf pensou em desistir da sua vida, da sua caminhada cristã. Você que tem passado por injúrias, porque você tem visto aquele homem mau, aquele que não serve ao Senhor, prosperando na sua frente, e você está passando por dificuldade. Entenda, a vida aqui é passageira para aqueles que não têm uma aliança com Cristo, mas para você que é aliançado com Cristo, a sua vida é eterna. Aleluia. A sua vida continuará na eternidade com Cristo Jesus. Lá na eternidade não haverá luta, nem choro, aleluia, nem dor. Louvado seja o nome do Senhor. Você vai viver uma vida eterna de alegria na presença do Senhor. Naquele grande dia, o Senhor Jesus vai dizer para você: vinde benditos de meu Pai, aleluia, entrai no gozo que foi preparado para você. Aleluia. Vamos adorar o Senhor. Vamos adorar o Senhor. Aleluia. Receba no seu coração, no seu espírito essa palavra nessa noite. Aleluia. Aleluia. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas.